Boa noite, Ilano, aos telespectadores. Dr. Luia é Edson Luiz Leles Costa, médico, casado e natural aqui de Guanambi, na nossa região. Eu me formei em 1980 como médico. Antes fui estudante aqui em Guanambi, desde a infância. Estudei nos colégios Getúlio Vargas, colégio Luiz Viana Filho. Passei pelo colégio Anísio Teixeira em Caetité. Fui estudante também no segundo ano, terceiro ano em Salvador, Severino Vieira. E depois prestei vestibular e entrei na Faculdade de Medicina, Escola Baiana de Medicina, em 1980. Fiz residência também médica em Salvador, no Hospital Ana Nery. E depois retornei a Guanambi. Eu tive o trabalho, todas as vezes que eu chegava de férias, eu trabalhava na Ciferg, que era uma casa de construção de um irmão meu. E eu sempre trabalhei nesses períodos de férias aqui, ajudando naturalmente como balconista e também como entregador. Antes de falar do Nova Aliança, quando eu me retornei a Guanambi, eu retornei em 1982. Em 84 eu comecei a trabalhar no Hospital de Pindaí, Hospital Maternidade de Pindaí. Por ali eu trabalhei durante 24 anos, fui médico, fui sócio, fui diretor do hospital. E já nos anos 2000, nós começamos a construir o Hospital Nova Aliança. Eu passei também por vários hospitais, tive a oportunidade de trabalhar na Policlínica, no Ademita Cardoso, no São Lucas, na Promater e no hospital também, no Hospital Regional e também no Hospital Geral em Salvador, no pronto-socorro. E nesse período que eu tive aqui, que eu estava em Pindaí, nós começamos a construir o Hospital Nova Aliança. Em 2010, nós inauguramos o hospital. Eu fui diretor do hospital durante um período, depois retornei. Nesses 10, 11 anos eu fui diretor e atualmente continuo diretor. E o Hospital Nova Aliança significou para mim, para nós, uma coisa diferente, uma necessidade que nós sentíamos, uma carência que tinha na região de um hospital que fosse um hospital que fosse aberto 24 horas, que tivesse uma estrutura de diagnóstico, que a gente tinha essas dificuldades, que pudesse fazer cirurgia, que pudesse fazer internamento. E esse foi o objetivo principal, um hospital que caracteriza, na nossa concepção, a humanização e a qualidade no atendimento do serviço. Sim, eu já tinha uma participação política, porque antes de participar do diretório acadêmico, de ser diretor, eu fui primeiro presidente da residência do estudante de Guanambi. Eu fui também um dos fundadores do Centro Estudantil de Guanambi, então a gente já militava na realidade, não numa política partidária direta, mas numa política geral, em defesa mesmo, principalmente da democracia. Naquela época a gente vivenciou um período muito difícil no nosso país, foi o período da ditadura militar, passei por todo ele. E no diretório era a mesma necessidade de estar participando de alguma forma da atividade, além do estudo, e também estar participando da vida da sua escola, do seu país. E já não imaginava que fosse para a carreira política diretamente com candidaturas, mas acabei também me candidatando em algumas oportunidades. Para mim foi uma experiência muito grande, muito rica, porque uma das coisas que a gente defendia, sempre defendeu, foi o Sistema Único de Saúde, Sistema Único de Saúde, SUS. Eu tive a oportunidade de participar de muitas lutas, desde a fundação do SUS em 1988,
né? Em 90 foi que o SUS foi instalado, em 88 foi a Constituinte, em que criou o Sistema Único de Saúde. Eu tive a oportunidade de já participar, né, de conferências nacionais de saúde. E na DIRES, né, eu consegui implementar muita coisa que a gente discutia na época. E, coincidentemente, foi durante um governo popular, foi o governo de Jacques Wagner, também com o secretário de saúde, que foi Jorge Sola, que foi um grande militante também do Sistema Único de Saúde. Então eu passei os 8 anos de governo junto com os dois e nós conseguimos avançar muito na questão da saúde, do Sistema Único de Saúde, na implantação dos programas de saúde da família, na implantação da UPA, na implantação do SAMU, na implantação da melhoria, inclusive, do hospital regional, da UTI neonatal. E foi um período muito rico. Para mim, foi como se eu vivenciasse na prática tudo aquilo que a gente pregou na teoria durante muitos anos atrás, que a gente defendeu o Sistema Único de Saúde. Candidato, eu fui a vereador 4 vezes. Fui candidato a vice-prefeito 2 vezes e tive a honra de ser, em 1982, candidato a vereador e primeiro vereador eleito pela oposição em Guanambi, pelo PMDB na época. Nós vimos de um período de ditadura onde antigamente só tinha Arena 1, Arena 2. Então nós passamos por esse período em 84 de eleições diretas, 85 que a gente entrou num período de democracia com a eleição no colégio eleitoral de Tancredo Neves e foi criado o PMDB. E eu participei do PMDB na época, na verdade, eu era clandestinamente do PCdoB, porque o PCdoB era clandestino na época, não era um partido legalizado, mas a gente participava da política através justamente, na época foi o PMDB, que era o partido que permitiu, né, que esses partidos clandestinos participassem, não só o PCdoB. E eu tive a oportunidade de ser o primeiro vereador eleito. Aí fiquei de 82 até 90 como vereador. 6 anos inicialmente e depois mais 2 anos. Nesse período de 82 a 2002, eu fui vereador aqui pelo PMDB e com muita honra. Acho que foi uma oportunidade da gente iniciar, né, o período de novas propostas para Guanambi. Essa gestão de Secretaria de Cultura, Esporte e Lazer, eu tive a honra de ser no governo de Vá Boa Sorte. O governo foi de 93 a 96. Na época nós apoiamos Vá Boa Sorte e inicialmente indicamos um secretário que foi Pedro Roberto Ivo, que é um psicólogo, poeta e hoje vive em Vitória da Conquista. Ele passou por 2 anos, por circunstâncias pessoais ele teve que afastar da secretaria e aí eu fui substituí-lo. Na época eu tinha sido candidato a vereador, fiquei como primeiro suplente, né? Na realidade tinha sido eleito e depois dormi eleito e depois não sei como foi que me tiraram no fórum essa eleição. E aí acabei como suplente, fui convidado e assumi o mandato de vereador. Aliás, iria assumir o mandato de vereador, mas eu acabei assumindo depois o mandato de secretário de Cultura, Esporte e Lazer, que também foi uma experiência muito rica. Eu sempre trabalhei com cultura, porque na faculdade, no DA, a gente fazia teatro, né? Era muito comum naquela época. Uma das formas de expressar, de lutar contra a ditadura era através do teatro, da música, da poesia, né? Nós fazíamos também muito encontro cultural aqui em Guanambi, né, na fase de estudante de secundário. Então eu já tive a oportunidade de participar de teatro também, como a gente fazia aquelas apresentações de encontros culturais. E por isso eu fui para a Secretaria de Cultura. Eu gosto muito de futebol, de esporte como um todo, né? Sempre gostei de lazer, né? Sempre passei carnaval em Salvador, a parte de festas, por exemplo. São João, eu sou um apaixonado pelo São João. Então acabou caindo
tanto na questão do gosto, né, pessoal, como também em alguma experiência que eu já tinha. E na administração de Viva Boa Sorte eu consegui ter realmente uma independência muito grande, uma coisa fundamental. A gente tinha um recurso, 4% do orçamento estava dentro da nossa gestão, e eu tinha autonomia. Então, com isso, a gente conseguiu fazer muita coisa. Claro, os assessores, eu também tinha um assessor de esporte, um assessor de cultura, um assessor na área de eventos. E eu também dava para eles essa autonomia. Então, eles tinham uma certa independência. Como eu não tinha uma disponibilidade total, como eu era médico, eu sempre não abandonei em todos os momentos que fui candidato, que eu fui vereador, eu nunca abandonei a medicina, deixei de lado. Então, sempre eu continuava como médico, dando plantão, atendendo e tudo mais. Então eu precisava dessas pessoas. Felizmente, eu tive auxiliares importantes, e na área de cultura especialmente, que foi Ivone Souza, que é uma pessoa de Salvador, que passou a morava aqui, e que fez um trabalho extraordinário na área de cultura. A gente conseguiu avançar muito através de um calendário cultural. Esse calendário propiciou que a gente pudesse fazer todas as atividades, que são inúmeras atividades, que a gente já teve a oportunidade de mostrar. Eu acredito que sim. Acredito. Tanto o PT como qualquer partido que participou da base do governo do PT, aí eu estou falando no PSB, falo no PCdoB, no próprio PSOL, qualquer um dessas tendências, e principalmente o PT, porque ele é o maior partido, ele é quem fez uma experiência, que teve uma experiência riquíssima durante os 13 anos que teve no poder, que avançou muito, né, do ponto de vista tanto do desenvolvimento do país, quanto também da questão da inclusão social, permitindo que as pessoas passassem a ter acesso, né, às coisas, à riqueza do nosso país. Então eu acredito que o PT pode voltar ao poder. Eu acredito. Eu acredito porque você não vê pós-governo qualquer manifestação, qualquer acúmulo de riqueza expressada em imóveis de outra forma. Então, se teve algum desvio durante o governo, eu acredito que é possível que tenha sim, porque os aliados que participaram são, grande parte dos partidos, tradicionalmente participam de governos e tradicionalmente fazem um desvio de recursos durante as verbas, que são naturalmente as emendas. Eu acredito que teve alguma coisa de errado nesse aspecto, sim. Mas do ponto de vista do presidente Lula, da presidente Dilma particularmente, eu acho que não houve nenhum tipo de ganho pessoal. Risco corre, porque tem aqueles que defendem, né? Mas eu acho muito difícil, pelo amadurecimento que o país tem, pela expectativa que o mundo tem no Brasil, né? A posição que o Brasil ocupou. O Brasil chegou a ser a 6ª, caminhando para a 5ª potência mundial. Hoje está na 11ª, 12ª. Mas o Brasil, esse período que vivenciou, foi um período que realmente a gente conseguiu avançar muito. Eu acredito que as instituições democráticas também elas estão firmes, mas com certeza tem gente que está dando demonstração, que querem voltar a esses tempos, né, negros que nós passamos, e que talvez até os militares, acredito que até os militares não tenham esse interesse. Haja vista, inclusive, a última manifestação agora do ministro da Defesa e de todos os comandantes das Forças Armadas, da Marinha, da Aeronáutica, divergindo dessa possibilidade. A gente vivia de uma forma clandestina, a gente reunia clandestinamente, não podíamos reunir com grandes números, era como se fossem células, por local de trabalho, né, por escola, cada um no seu setor. Então a gente reunia, por exemplo, 3, 4, 5 pessoas e daí se discutia política e se implementava a política. Você tem uma ideia?
cada um da gente tinha um nome diferente, né? Quando você entrava, que você ia para o partido, você tinha que levar um nome. Meu nome, por exemplo, era Davi, pra você ter uma ideia. Eu era chamado de Davi no telefone pelo pessoal, vamos marcando reunião, tal, para que a gente não despertasse, porque naquela época era proibido mesmo, tanto o partido reunir, como as pessoas se reunir para discutir política. Bom, essa convenção do PMDB, na realidade, ela aconteceu em 88. Né? E, como eu tinha sido vereador, tinha tido um certo destaque, né, como vereador, não só em Guanambi, como na região, e eu me coloquei como candidato a prefeito. Na época, o candidato de Nilo, porque Nilo foi prefeito durante o tempo que eu fui vereador, era Binha Teixeira, que era um nome fortíssimo, né? Ele foi prefeito de Caetité, tinha um respaldo popular muito grande. Mas nós colocamos o nosso nome. Durante o período da pré-convenção, eu tinha maioria absoluta. Eu tinha mais de 90% do diretório. E as pessoas foram sendo compradas. Eram 45 membros, pra você ter uma ideia, do diretório e 15 suplentes. Mas naquela época eles não queriam deixar que eu saísse candidato. Com certeza eu não iria ganhar. Com certeza eu acho que não havia possibilidade, mas a gente iria naturalmente acumular forças e colocar o nome e crescer o nome. Mas colocaram um outro nome, uma outra proposta, para que a gente não saísse candidato e que a gente apoiasse esse candidato, que era na época Binha Teixeira. Infelizmente, eu perdi por um voto essa convenção. Foram minando, foram oferecendo vantagens para um, para outro, até que no dia da convenção eu perdi, e aí a gente não teve a minha candidatura, e nós fomos obrigados, discutimos, apoiamos a candidatura de Estácio Freitas, que era um outro nome que tinha de um outro partido, na época, não sei se era Democrata, DEM, alguma coisa, PFL, alguma coisa dessa aí. E a gente indicou o vice de Estácio, que foi o meu irmão Toninho. A gente foi uma alternativa. Mas eu gostaria mesmo de ter saído candidato a prefeito porque a gente queria trilhar e colocar uma nova opção para Guanambi e infelizmente eu perdi. Essa em relação à questão da convenção, em 88. E como eu era vereador, sempre fui um vereador combativo, de oposição, muito centrado, muito na questão da fiscalização, na questão da honestidade, de buscar projetos populares e também, tanto a nível nacional, estadual como municipal. E não sei por que motivo, eu fui eleito, a votação, houve a votação, e eles já conseguiram anular, acharam alguma coisa durante a noite, porque quando a gente encerra 5 horas da tarde ou 7 horas a votação, você já sabe a quantidade de votos que tinha. Então eles conseguiram tirar, apareceu algumas urnas que eu tinha voto e que apareceu sem voto. Então foi uma mudança dentro do fórum na hora de passar o boletim. Eu na época, inclusive, entrei na justiça, ganhei essa causa, recorri a nível de estado, pedindo a recontagem de voto. Essa recontagem de voto foi determinada e até hoje está na gaveta do juiz. Então se tivesse recontado o voto, com certeza eu tinha sido vereador na época. Aí fiquei como primeiro suplente de vereador durante a administração do Dr. Vá, por isso que eu falo que eu também na época fui chamado para vereador, mas acabei não assumindo o vereador e assumi a Secretaria de Cultura. Na realidade foi um grande erro da Justiça Eleitoral, possivelmente com o envolvimento do juiz na época, e que até hoje não foi feita essa recontagem. A primeira, a administração de Nilo Coelho ainda está praticamente iniciando, né? É preciso ver se ele vai ter a disponibilidade, a dedicação que ele teve quando eu fui, inclusive, ele foi prefeito outras vezes. Foi prefeito durante o mandato de 6 anos que eu fui vereador. Teve muitos avanços, ninguém pode negar, do ponto de vista principalmente na área de
somente na área de estrutural, da estrutura, da questão urbana, né? Avançou muito nesse aspecto. Mas sempre foi muito carente na época, na questão social. Aí isso é tranquilo, principalmente na área de cultura, de esporte, de lazer, nos bairros periféricos. Então há uma expectativa muito grande de que ele venha ter uma boa administração, é o que nós esperamos, né? Mas tenho minhas dúvidas aí se ele vai conseguir, né, avançar tanto, porque tem as dificuldades naturais, né, que o país está passando pela pandemia, então vai ter que priorizar a saúde. Saúde nunca foi prioridade, as outras administrações dele, sempre prioridade foi obras, né? Mas eu acredito que vai ser obrigado. Nós temos uma secretária que eu acredito que tem um potencial muito grande de fazer um bom trabalho, que já é uma pessoa da área, e acredito que vamos aí aguardar, né, na verdade. Primeiro que não depende dele. A questão central é essa. Para que isso se concretize, é preciso que primeiramente municipalize a Embasa. Porque enquanto tiver com a Embasa à frente, não é possível que essa taxa acabe. Essa taxa, eu acho que é uma taxa que eu particularmente, eu acho que eu não sou contra a taxa. Eu sou a favor de que essa taxa não seja o máximo, como é colocado, de 80%. Ela tem que ser, na minha avaliação, no máximo 40%, que é o mínimo que eles colocam. Porque é preciso pagar o investimento. Entre os investimentos que no governo de Dilma foi feito em Guanambi, na região, particularmente, foi o tratamento da água do esgoto. Foi a adutora do algodão, que veio a água do São Francisco, que sempre foi a maior reivindicação, talvez seja a maior obra que Guanambi recebeu durante todos os governos, essa é a obra mais importante. Então foi feito um investimento alto e que a gente sabe que tem que ser pago qualquer investimento, e é um investimento não só para Guanambi, como para a região. Então essa taxa também diz respeito a isso. Além da adutora, foi feito um tratamento de esgoto aqui em Guanambi, foi feita uma estação de tratamento de esgoto, que chegou a alcançar 60% do município. Então precisa ter essa manutenção, então precisa da taxa. Eu acho muito difícil, eu acho praticamente impossível acabar com essa taxa, porque vai ser preciso ele primeiro municipalizar, e a gente sabe que o município teria muita dificuldade de conseguir municipalizar e manter sem a taxa. Francamente, eu não me arrependo de nada que eu fiz, entendeu? Porque eu participei do processo político. Eu tive uma oportunidade aí que em função do processo político, eu me senti numa condição de apoiar, por exemplo, Nilo Coelho, na última candidatura. Talvez tenha sido um erro pelo passado da gente, né? Mas naquele momento eu avaliava que seria melhor para Guanambi, naquele momento. Por trás disso aí existe um processo político que nós vivenciamos no Estado, entendeu? E que não, na minha avaliação, não permitiria que determinadas forças políticas ascendessem como ascenderam ao poder, deputados federal, deputado estadual. E isso, eu acredito que talvez, sendo a administração de Nilo, não haveria ocorrer isso. E por causa disso, nós atrasamos muito o processo no Estado. Eu falo isso mais do ponto de vista ideológico, do ponto de vista da região, do ponto de vista dos partidos de esquerda que foram destroçados em Guanambi, na região, em função dessas alianças que foi feito por último no governo de Rui Costa. Tanto Rui como Latinha, Rui às vezes as pessoas pensam até que é meu irmão, né? Todos os dois eu conheci, quer dizer, além da questão mais íntima, pessoal, de amizade, de irmandade, mas eu conheci principalmente na luta, desde o período da ditadura. Em todos os momentos de embate, de
de discussão, de participação política. Então, todos dois, eu acho que representaram para Guanambi, e para o Legislativo de Guanambi, principalmente, né, uma expressão muito importante. Que eu acho que qualquer candidato a vereador, seja ele de oposição, seja ele de situação, qualquer posição ideológica, deveriam se espelhar neles. Porque não dá para você ser vereador e simplesmente só ir lá baixar a cabeça, não criticar, não fazer sugestão, não questionar as administrações. E eles dois sempre foram assim. Eu acho que todos os dois mereceram ser vereador, mereceriam ir ser mais. O Rui também foi candidato a prefeito em uma determinada oportunidade, né? E eu acho que são figuras que estão dentro, estão já, como tivessem firmes dentro da história de Guanambi, história política, estou falando isso politicamente, e mereciam estar até em posições maiores, como prefeito, como deputado, né, seja estadual, seja federal, porque são pessoas sinceras, são pessoas honestas e que, infelizmente, alguns determinados setores da população ainda não compreendem a importância dessas pessoas na política. Na verdade, quando eu coloquei meu nome para compor a vice, eu estava também com a disponibilidade de ser candidato a prefeito. Se houvesse necessidade, como chegou um determinado momento, talvez teria que ser mudada a chapa, chegou a ter esse questionamento. Mas o fato é que Valda, primeiramente, ela era do PT. Era importante que o candidato fosse do PT. Isso aí foi uma coisa que estava sendo colocada em função do quadro nacional e do quadro estadual, do governador, senador Jacques Wagner, tudo mais. Ela, apesar dela não ter a expressão que eu já tive como vereador, de experiência de ser secretário, né, profissionalmente, nesse sentido, mas ela também era uma pessoa muito ligada, que eu conheci nos agentes comunitários, que ela era uma pessoa de luta. Então tinha toda a condição também de ser candidato. Então, na verdade, eu acho que eu não tenho esse orgulho de, porque eu sou médico, ela é agente comunitária, eu que tenho que ser o candidato a prefeito, ela que tem que ser a vice. Eu acho que não. Na realidade, eu emprestei o meu nome para poder ampliar essa chapa, para poder fortalecer a chapa e principalmente, para permitir que a gente tivesse opção em Guanambi, uma terceira opção. Isso aí é uma coisa que eu sempre lutei, sempre briguei. O Guanambi sempre foi de ter 2 candidatos. Então esse papel foi importante. Nós sabíamos que não iríamos ganhar a eleição, mas nós tínhamos que dar esse passo de colocar a convenção. E ela foi nesse momento, quer dizer, um nome, porque como ela tinha sido, inclusive, muito bem votada, como era de suplente de deputada, então eu acho que nesse momento ela estava bem colocada, né? E eu entrei muito mais para colaborar, para contribuir, para permitir essa opção e não com nenhum orgulho assim. Eu já fui candidato a vice também de Paulo Costa. Quando eu fui candidato a vice de Paulo Costa, houve também esses questionamentos, entendeu? Por que não Luia prefeito, Paulo Costa vice? Mas naquele momento o PCdoB era o partido que estava em mais evidência, em mais de expressão, e Paulo Costa foi candidato em 2000 a prefeito, e eu fui candidato a vice. Nós perdemos a eleição, o mais importante é ter participado do processo. É essa, para mim, a concepção mais importante. É ser prefeito de Guanambi. Joga um papel muito importante na comunidade como um todo. É fundamental na vida da gente. A TV Conexão, para mim, eu acho que é uma coisa assim, fundamental para abrir esse processo de comunicação, porque de qualquer forma é um processo até então mais limitado à área de rádios, né? A questão da mídia, ela é fundamental, e a TV Conexão acaba nesse momento, né, a partir da sua fundação, permitindo essa ampliação para a região e para o mundo.
quer dizer, para mostrar naturalmente as nossas capacidades. Eu particularmente acredito muito, acho que tem muito a crescer, demos uma contribuição pequena, é como se fosse colocando uma pá de terra para que ela pudesse sustentar, e eu tenho assim uma esperança e tenho um desejo de que ela realmente venha a ser, quem sabe, uma grande emissora. Eu gostaria primeiramente de agradecer, né, dar uma boa noite novamente aos telespectadores, aos ouvintes, agradecer dessa oportunidade e dizer que é uma coisa muito boa a gente falar da nossa experiência. Ruim é você falar daquilo que você não fez ou daquilo que você... né? Mas eu acho que é muito bom esse programa, acho que tem esse objetivo, para que as pessoas passem a conhecer melhor, né? Não só politicamente, como profissionalmente, né? As pessoas e particularmente, né, as personalidades que de alguma forma buscam, né, a melhoria de Guanambi. E eu me coloco nesse sentido. Quando eu me formei, daqui eu saí, eu já tinha a intenção de voltar, voltei. Eu acho que fiz o meu papel até o momento, né, como vereador, como diretor de DIGS, como secretário, como empresário. Eu sempre investi muito em Guanambi, sempre procurei investir. Eu tenho uma expectativa que Guanambi, e sempre, o que Guanambi é hoje, eu imaginava 10 anos atrás, há 20 anos atrás. Latinha sempre fala muito nisso, nessa questão da visão que a gente teve. E eu acho que é importante, né? Talvez, quem sabe, eu possa ter que dar mais alguma contribuição, mas eu, particularmente, eu acho que eu já dei uma contribuição muito importante para a vida de Guanambi e estou disponível, né, no momento que se for realmente necessário, sair candidato a prefeito, talvez principalmente do executivo, que eu gosto muito de executar, não gosto tanto de legislativo, sabe? Apesar da importância do legislativo, eu tive uma experiência como vereador 2 vezes, eu acho que foi bom como experiência. E como empresário, acredito em Guanambi e acredito também que a TV Conexão deve acompanhar esse desenvolvimento que Guanambi muito tem que ter ainda. Agora é preciso que a população, realmente, na minha avaliação, precisa identificar melhor quem realmente quer o crescimento coletivo e quem quer o crescimento individual, pessoal e familiar.